Como planejar os seus treinos de ciclismo como um atleta profissional? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer esse planejamento baseado no livro A Bíblia do Treinamento de Ciclismo, tá? Do autor, né, treinador Joey Fiel. Então, ele tem esse livro, um livro muito bom. Muito do que eu aplico, né, eu tiro, né, é uma fonte que eu uso muito. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o que ele traz sobre essa parte do planejamento. Então ele traz ali uma parte do livro, né? Ele fala sobre a periodização e ele dá alguns passos que o atleta precisa seguir para fazer um bom planejamento. Tá? Então nesse vídeo vamos ver um pouquinho sobre o que ele traz. Claro que eu vou sempre estar colocando uma consideração minha também, tá? Mas vamos lá. Então ele traz que um erro muito grande do atleta amador é treinar de forma aleatória, né? E que treinar de forma aleatória leva à estagnação e a overtraining. Então não ter o controle de quando você vai treinar forte, quando você vai treinar fraco, quando você vai treinar longo, né? Não ter esse controle, não ter esse planejamento faz com que o atleta ou treine muito forte todos os dias ou não tenha estímulos suficientes para que tenha uma adaptação. Tá? E aí o atleta não evolui, não tem jeito. Então ele traz 4 passos para o atleta seguir, né? Que fazendo esses 4 passos ele vai fazer um planejamento satisfatório, digamos assim. O primeiro passo que ele traz é definir objetivos. Então você precisa definir objetivos, seja provas, seja desafios, seja desenvolver alguma capacidade que você precisa. Tá? Se você não tem desafio, se você não tem objetivo, né, você não consegue fazer um planejamento nenhum. Né? Então você precisa primeiro definir os seus objetivos ao longo do ano. Sempre trago para os meus atletas, né? O mais cedo possível definir o calendário esportivo. Então escolha algumas provas que você quer performar para que em cima dessas provas a gente faça a divisão do ano, que é o passo 2 que ele traz, que é dividir o ano em fases. Então você precisa ter um período de base, né? Ele coloca também um período de construção, que é um período onde você vai desenvolver as capacidades físicas, um período de pico, onde você vai estar, digamos assim, não é esse período de pico, não é o período de pico de performance, é o período de pico de carga. Então, assim, quando você vai colocar mais carga durante o ano. Então, o período onde você vai colocar mais carga é o período onde você vai estar menos pronto para competir. Né? Você vai estar mais cansado. Então, o período de pico tem que estar planejado e o período competitivo, que aí é um período onde você vai estar treinando no gesto da competição, então fazendo simulado, né? Já vai estar começando a tirar o volume de treino para se recuperar, para aí sim entrar em pico de performance e performar bem nas provas. Então dividir o ano em blocos, né? Em fases, em períodos. Você só vai conseguir dividir se você tiver com os objetivos já previamente definidos. Você pode, sem objetivo, também dividir, né? Mas aí isso não garante que você consiga performar bem nas provas que você vai fazer. Então esse é o segundo passo, né? Dividir o ano em fases. O terceiro passo que ele traz é o planejamento semanal. Então você planejar quais dias você vai treinar forte, quais são os treinos e quais dias você vai treinar fraco para recuperar. Isso é importantíssimo. Tão importante, né, quanto os treinos de intensidade alta são os treinos de intensidade baixa. E aí acrescentando, né, já uma coisa que eu uso com os atletas é repetir o mesmo estímulo por algumas semanas. Então, assim, eu vou treinar, sei lá, bota lá, um treino intervalado de sprint. Então, 20, 30 segundos em sprint com uma recuperação de 4, 5 minutos. Você faz esse treino, na semana seguinte você repete o mesmo treino, se
dependendo, né, do estímulo, você aumenta a carga, então você aumenta o número de intervalos, ou você mantém, né? Então, claro que se precisaria ter uma análise do treino, ter um treinador. Então, o pessoal que treina comigo, eu faço essa análise de acordo com a resposta da frequência cardíaca, da potência, quanto que alterou do primeiro intervalo para o último intervalo, né? Em cima disso aí eu vou aumentando a carga ou mantendo, tá? Mas você pode sentir como foi o treino, né? E ao longo das semanas aumentar ou manter a carga, mas é importante repetir a mesma rotina para que você tenha realmente uma adaptação positiva. Vamos fazer um treino mais para frente falando sobre essa parte da adaptação, tá? Mas já fica com isso na cabeça, precisa repetir o treino ali 3, 5, 6 semanas, dependendo do tipo de treino e do tipo de objetivo, para que você tenha uma adaptação positiva. Então, passo 3, né, o planejamento semanal. Você não treinar de forma aleatória, você fazer o seu planejamento ali. Vou treinar forte terça, quinta e sábado, e os outros dias eu vou treinar leve, tá? Já é um planejamento, você consegue, em cima do planejamento, ir alterando alguma coisa se for necessário. Quarto passo, que é importantíssimo, é o monitoramento. Então, o monitoramento ele precisa ser constante, para você saber se você está indo na direção certa ou não. Então, esse monitoramento pode ser através de testes, né? Então, a cada 2, 3 meses você faz um teste. Pode ser um teste de 20 minutos ou um contrarrelógio num percurso específico que você vai fazer para medir a sua performance. E o treino também, que você vai repetir semana a semana, serve como monitoramento. Você verificar como você sentiu, como está se sentindo. Um tiro você terminou num lugar, o outro tiro você terminou mais para frente, né? Começando no mesmo lugar. Esse é um monitoramento que permite você ver a sua evolução, se realmente está evoluindo, tá? Então, o quarto passo é o monitoramento. Então, nada de treinar no achismo, tá? Se possível, né? Use o medidor de potência, use o medidor de frequência cardíaca para que você tenha o controle do treino, beleza? Então, esses são os quatro passos que ele traz. Claro que é de forma bem genérica, não aprofunda, porque em um vídeo não teria como aprofundar, né? E mesma coisa em um livro, não teria como trazer todos os aspectos que permeiam o treinamento ali. Mas, considerações, né? Então, todos esses passos eu uso com o pessoal da assessoria, né? Claro que o que altera, né? É você definir, às vezes, qual tipo de periodização você vai usar, quais condicionamentos, né? Quais ferramentas você precisa desenvolver para que o atleta performe bem no objetivo dele. Então, é uma prova de circuito de estrada, né? Então, é um tipo de ferramentas que o atleta precisa ter, condicionamentos que precisa desenvolver. Diferente de uma prova de XCO, por exemplo. Então, são condicionamentos diferentes. Então, quais condicionamentos você vai desenvolver e qual ordem, né? Aí já é outra história, mas você seguindo esse passo a passo já é um bom parâmetro para você ter uma evolução, tá? E não treinar de forma aleatória. Então, os 4 passos, você já fazia algum desses passos, né? Você já fez um planejamento do ano inteiro. Como que você planeja os seus treinos ou você não planeja? E se você quer saber um pouquinho mais sobre como funciona a assessoria, enfim, pode deixar comentário aqui embaixo, que assim que eu ver eu respondo e a gente conversa, né? Eu entro em contato. Beleza? Então é isso aí, espero ter ajudado. Os 4 passos segundo Joey Friel, no livro A Bíblia do Treinamento de Ciclismo. Então um livro muito bom, muito denso, e que eu uso muito como fonte de consulta quando tem alguma dúvida sobre tipo de periodização, tipo de treino. Beleza? Se você gostou também desse tipo de conteúdo, onde eu trago um livro, deixa um comentário, deixa o like aí, pra gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Vamos que vamos!